Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula de literatura agora desse terceiro período, tá? E agora eu trago apenas uma atividade bem simples, bem objetiva, mas eu estou gravando esse vídeo para que vocês possam compreender sem restar nenhum tipo de dúvida, tá? Mesmo assim, se surgir algum tipo de dúvida, vocês podem me procurar no privado para que eu possa ajudá-los na resolução desse exercício, tá? Então é apenas esse slide onde tem todos os informes, é uma espécie de atividade de exercício de revisão e também de pesquisa. Mas novamente volto a dizer que é bastante fácil, tá bom? Então diz assim: o movimento estético romântico, tanto na literatura quanto nas demais expressões artísticas, representa a natureza de forma idealizada, de tal maneira que ela deixa de ser apenas o cenário das obras e passa a se apresentar como elemento constituinte ou mesmo como personagem. A natureza no romantismo configura-se como elemento essencial para a constituição da cultura e da identidade de povos e personagens. Veja no quadro a seguir uma linha do tempo que localiza a época do romantismo, quando Gonçalves Dias escreveu sua obra, e também o período posterior, o modernismo, quando foram produzidos os poemas de Vinícius de Moraes e de Mário Quintana. Bom, nós temos aí esse quadro, né, trazendo algumas informações acerca do movimento da escola romântica, onde nós nos debruçamos em todo o primeiro semestre, né, em relação à sua primeira e segunda geração. E a gente vai retornar agora fazendo essa revisita, certo? Essa relocalização desse momento histórico a partir disso, tá? Então nós temos aí uma linha do tempo logo abaixo, uma linha do tempo bem simples, né? Com esses dois ganchos, essas duas partes em rosa, onde nós temos duas das escolas mais preponderantes para o surgimento de novos autores, para o surgimento de coisas novas para a nossa literatura, né? Que foram as escolas romântica e moderna, a escola modernista, tá certo? Onde vocês vão ter todo um banho de informações acerca do modernismo, mas apenas no terceiro ano, tá bom? E nós temos outros pontos aí em verde, né? Importantes, onde existem datas. 1822 a independência, 1889 a proclamação da República. E um pontozinho em lilás, um pouco depois do modernismo, que tem a Semana de Arte Moderna, que fica nesse trânsito da Semana de Arte Moderna e também da Escola Modernista, né? Na questão da configuração da sua primeira geração, que também é um assunto apenas para o terceiro ano, tá bom? Por que está em lilás? Porque não se trata de uma escola, é apenas um movimento literário, tá certo? Uma movimentação que durou pouquíssimo tempo, que foi a Semana de Arte Moderna. Então, tudo bem, explicar dessa forma, eu trago apenas três perguntinhas para que a gente possa pesquisar e nos debruçarmos em relação à resolução deste exercício, tá bom? Então, diz o seguinte: primeira questão. A partir da informação ao lado, resume em seu caderno as características presentes na primeira e segunda gerações românticas no Brasil. Então, pessoal, você vai fazer o seguinte: ou você vai fazer um quadro ou você vai colocar apenas dois tópicos, colocando primeira geração romântica e colocando todas as características que nós até já conversamos. E aí fica a seu critério, pesquisar na internet, pesquisar no seu livro didático, pesquisar nas anotações ou atividades que nós realizamos no primeiro período. O importante é que você coloque todas as características da primeira geração romântica e logo na sequência as características da segunda geração romântica. Para ficar bonitinho, você pode construir um quadro com uma divisão no meio e colocar as características da primeira geração e as características da segunda geração, tá bom? Para que a gente possa presenciar de modo visual quais seriam essas características diversas e diferentes em se tratando de romantismo, mas de uma para outra, tá bom? Então, bastante claro, nós conversamos bastante nas aulas gravadas também, que pode ser algo onde você possa pesquisar, fazer essa revisita, é interessante. O que não seria interessante seria eu começar hoje a terceira geração sem fazer esse relembrete, essa revisita em relação ao que nós estudamos lá no finalzinho do mês de junho, tá bom? Então essa é a primeira questão.
A segunda questão, você também vai elaborar uma tabela, uma divisóriazinha no meio, tá? Dividindo as duas gerações, primeira geração e segunda geração. E aí você simplesmente vai colocar os nomes dos autores mais importantes da época. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, eu já sei que a literatura ela é dividida em prosa e poesia. O senhor quer que a gente coloque um quadro específico da primeira geração prosa e poesia e da segunda geração prosa e poesia, ou apenas em um campo da literatura? Não, pessoal, gostaria bastante, até porque nós temos que prezar bastante pela questão da organização. Eu queria que você construísse essa tabela, esse quadrinho com a divisória no meio, e também subdividisse esse quadro em prosa e poesia, tá bom? É importante que você coloque pelo menos dois nomes de cada período, pelo menos dois autores da prosa romântica da primeira geração e dois autores da poesia romântica da primeira geração. Do outro lado do quadro, pelo menos dois autores da prosa romântica da segunda geração e pelo menos dois autores da poesia romântica da segunda geração, tá bom? Então é um quadro com uma subdivisão entre prosa e poesia. Só apenas os nomes desses autores. E por fim, não menos importante, eu coloco uma questão de número 3, que também é bastante fácil, bem acessível, né? Onde diz o seguinte: cite o nome de três obras românticas em prosa. Em prosa, eu não queria poesia, eu não quero que vocês anotem poesia, tá? Que mais chamam sua atenção. Ou seja, simplesmente você pode pesquisar no livro didático, na internet. O importante é o processo de lidar. Você pode escolher uma obra do José de Alencar, né? Por exemplo, o Sertanejo. Você pode escolher Visconde de Toné com Inocência. Você pode escolher Joaquim Manuel de Macedo com a Moreninha. Qualquer obra. Só não é interessante você anotar essas três que eu falei, né? O importante, pessoal, é pesquisar, tá bom? É garimpar as informações para que você possa perceber a importância da literatura através desse processo de revisitar aquilo que a gente acha, né, entre aspas, que já passou, está acabado e que a gente não precisa mais. Então o intuito dessa atividade é justamente fazer com que vocês façam essa revisita a essas informações que nós trabalhamos durante todo o primeiro semestre, tá bom? Desculpa aí a barulheira dos cachorros aqui na vizinhança, é desse jeito, tá certo? Então são essas as três questões. Para qualquer maior informação, vocês podem me procurar no privado. E só para deixar claro, pessoal, que a terceira questão, eu gostaria que você anotasse o nome da obra que você escolheu e entre parênteses você pusesse o nome do autor dessa obra, tá bom? Apenas três obras em prosa. Lembre que existe uma diferença entre prosa e poesia. Professor, diz aí pra gente novamente, só pra gente fechar uma aulinha de 10 minutos. Pessoal, a prosa é um livro onde tem personagens, um enredo, um tempo, um espaço, um clímax, todo o entorno do que vai acontecer, é como se fosse uma novela, só que uma novela escrita e não televisionada, tá bom? Nós temos, por exemplo, o Guarani, do José de Alencar, nós temos, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, nós temos o Ateneu, né, do Raul Pompeia, são essas obras, tá bom? Eu estou colocando aqui das mais diversas e distintas escolas, mas a terceira questão ela deixa bem claro que é da prosa romântica da segunda geração, tá bom? Professor, posso colocar da primeira geração? Não, pessoal, essa atividade de revisita, ela é em favor da segunda geração, tá? Primeira geração já passou. Só para a gente transitar entre segunda e terceira, onde nós iremos começar os nossos trabalhos em se tratando de terceira geração na próxima aula, tá bom? E no caso, a poesia nada mais é do que um poema propriamente dito. A estrutura é diferenciada, é um texto menor, mas que mesmo sendo menor, geralmente é até mais complicado de a gente assimilar informações, né? Tem rima, tem métrica, tem as entrelinhas do corpo poético, tem as estrofes, então todo mundo conhece e sabe do que se trata uma poesia. Então a grande diferença entre prosa e poesia é justamente essa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que todos estejam bem. Qualquer informação a mais podem me procurar no privado.
A atividade ela é para ser realizada no caderno de vocês, tá bom? Com toda a organização possível, que vocês sabem que uma dos critérios para dar a nota de vocês é a questão da organização, tudo bem? Não precisa me mandar essa atividade agora, vai ficar da mesma forma se a gente não retornar para a escola no presencial. Nós vamos continuar recebendo da mesma forma, pelo menos eu, através do WhatsApp, numa data que eu vou especificar futuramente, lá no final do bimestre, tá bom? Então essa é a primeira atividade, está lá em cima, atividade 1 de literatura. É a primeira atividade correspondente ao terceiro bimestre, tá bom? Então façam bem bonitinho, pode fazer a lápis, coloquem a data, todas as informações. Professor, precisa colocar, anotar essas perguntas no caderno? Precisa. Só as perguntas, esse quadrinho lilás não, essa linha do tempo não, só as perguntas e também você põe as respostas, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida me procurem, estou à disposição, tá bom? Forte abraço e continuem todos bem. Valeu, pessoal.